Agora, segunda coisa, identificar os topos e os fundos mais próximos. A melhor forma de explicar isso daqui vai ser com o gráfico rolando, então vai rolar já agora aqui os primeiros trades. E eu quero que você preste bastante atenção em como que a gente faz isso com o mercado rolando para você ter o melhor desempenho possível nas suas operações. Olha só. Bom, então aqui como é que a gente faz essa questão de marcar os topos e os fundos? A gente já percebe que a Nasdaq deu um gap de queda, né? Então a gente abre no mercado lá embaixo, então obviamente se a gente marcar também desde antes do dia anterior, nesse gap aqui a gente define que a tendência atual é de queda. Então a partir daí a gente vai para o passo 2. Qual que é o passo 2? Identificar os topos e os fundos mais próximos. A gente marca aqui embaixo a mínima do dia e lá em cima a máxima do dia. A partir daí a gente já começa a pensar no nosso tipo de análise. A gente sabe que a gente tem esses topos e os fundos e provavelmente o mercado pode ficar consolidado aqui. Então aqui a gente já marca os nossos topos. O nosso fundo é exatamente a mínima do dia. Então o que a gente faz? O ponto principal aqui é saber que eu não quero estar vendendo nesse suporte, porque eu quero estar vendendo lá em cima no topo, porque aqui embaixo pode ser o lugar onde a gente reverte a tendência e continua subindo até lá em cima, para posteriormente naquele topo lá descer, nesse topo aqui descer e naquele topo descer. Eu quero vender os topos e comprar os fundos. Esse é o princípio básico de qualquer tipo de operação. Você vende lá em cima e fecha aqui embaixo, ou compra aqui embaixo e fecha lá em cima. Ninguém aqui quer estar operando rompimento, porque como a gente sabe a maioria deles falham. Então vamos olhar aqui o que vai acontecer. O mercado sobe ali e chega naquele primeiro topo. Vai ter pessoas que vão estar comprando aqui por algum motivo, achando que a gente vai continuar subindo. Podem até estar certos, mas a gente sabe que o principal de tudo é saber que a gente quer estar sempre dando aquela maior vantagem para nós mesmos. A gente quer entrar em uma operação que nos dê uma probabilidade de acerto maior. Então aquela galera que comprou aquele rompimento ali acabou pegando um scalp rápido de poucos pontos aqui na Nasdaq. Então agora a gente começa a perceber que o preço começa a descer novamente. A gente tem marcado aqui o nosso fundo e o nosso topo, a mínima e a máxima do dia. Grandes possibilidades aqui do mercado consolidar e mover lateralmente. Aqui a gente percebe um fundo mais alto, um mini pullbackzinho e o rompimento daquele fundo ali que eles haviam colocado. Estamos chegando então aqui bem próximo dessa linha azul, que significa a nossa mínima do dia. Então por conta disso eu já começo a preparar minha ordem de compra. Por quê? Porque a gente está chegando lá embaixo naquele suporte que provavelmente pode estar formando ali um fundo duplo. Então fundo duplo é um sinal de compra se a gente está lá embaixo no suporte. Agora o preço começa a descer novamente próximo daquele nível, daquela linha azul que é a mínima do dia, e próximo daquele fundo anterior ali embaixo. Já começa a mover minha ordem para perto do preço. Estou segurando ela aqui na mão. Preciso de um sinal de força da ponta compradora para mostrar que tem gente realmente querendo comprar aqui no suporte. Aqui está a força deles. Esperar o candle fechar. Sempre esperando o candle fechar. Soltei minha ordem ali. A gente sempre espera o candle fechar porque ele pode subir até lá em cima, mostrar força e depois recuar até lá embaixo e mostrar fraqueza. Então executado aqui, jogo meu stop abaixo do fundo e o meu objetivo naquele primeiro topo. Por que é sempre importante então a gente definir os topos e os fundos mais próximos? Porque esses são os níveis aonde a gente vai estar zerando as nossas operações ou entrando nas nossas operações. Ali em cima a gente tinha um topo e ali exatamente vai ser meu ponto de fechamento dessa operação. Simples, pegar aquele topo lá em cima agora. Pode até romper, já porque a gente fez um candle bem forte ali, formando aqui embaixo um fundo triplo. Então aquele primeiro topo ali foi rompido. Provavelmente qual que é o objetivo agora de quem comprou lá em cima aquele fundo, aquela máxima do dia lá em cima. Então agora, já que a gente rompeu aqueles dois topos, a gente ficou só com um topo pela frente, que é a máxima do dia, certo? Então a gente já limpa aquelas duas linhas, a gente não deixa o nosso gráfico cheio de linha para tudo que é lado. Quando os topos e os fundos vão sendo rompidos, aqui é um pouco de força da ponta compradora, quando os topos e os fundos vão sendo rompidos, a gente vai limpando aqueles níveis para a gente somente usar os níveis novos que ainda não foram rompidos. Então agora bem perto daquele topo lá em cima, já começa a apresentar um pouquinho de força aqui para a ponta vendedora, mas a gente ainda não chegou exatamente lá em cima, onde é a máxima do dia. A gente chegou aqui onde é o corpinho da abertura, né, da máxima do dia, o corpo do candle.
Mas a máxima real do dia lá em cima ainda não chegou. Então, para a gente ter um fundo aqui, qual seria o nosso primeiro fundo? Não tem nenhum. Então, a gente pode também usar o Fibonacci e marcar aquele nível de 50% lá do topo até a mínima. Porque se a gente olhar aqui o gráfico, o único fundo que a gente tem é aquele lá embaixo, né? Onde fez o nosso fundo triplo. Só que de lá de cima até lá embaixo, ele pode parar no meio do caminho. Ele vai parar onde? Nesses níveis do Fibonacci, quando a gente não tem o fundo. Se a gente tivesse um fundo ali, demarcado, claro para nós, seria tranquilo. E esse Fibonacci justamente coincide com aquele topo anterior que havia sido rompido. Agora a gente está subindo lá de novo. Já estou preparando aqui minha ordem de venda. Por quê? Porque eu quero vender na máxima, na resistência. Eu quero vender os topos e comprar os fundos. Esse é o básico de operação, né? Vamos ver aqui a operação. Eu quero ver sinal de força da ponta vendedora. Mostrou força ali, larguei minha ordem, executou, eu jogo minha ordem lá embaixo, meu stop lá em cima, acima da meu ponto de entrada, e o meu alvo vai aonde? Exatamente aonde teoricamente seria o fundo, mas como não tem o fundo, a gente usou os 50% do Fibonacci. Então aqui você já consegue perceber a importância de identificar os topos e os fundos mais próximos, porque esses níveis é onde a gente vai estar entrando, quase chegando no meu objetivo lá, é onde a gente vai estar entrando com a operação favorável àquele momento. A gente não quer comprar no topo, porque como você viu aqui, eu vendi o topo e eu não quero vender os lá embaixo. Zerou a minha posição, objetivo acertado aqui justamente nos 50% do Fibonacci. Então eu não quero vender o fundo, porque pode ser que ele seja usado como suporte, como a gente viu lá embaixo, 3 setas representando o nosso fundo triplo, e é exatamente por conta disso que eu não quero vender lá embaixo, eu quero comprar lá embaixo e zerar lá em cima, e como a gente viu aqui a máxima do dia representando realmente servindo como resistência, então eu zero lá embaixo para poder eu entro lá em cima para poder zerar aqui embaixo. Nesse caso foi no 50% do Fibonacci, porque a gente não tinha nenhum fundo claro que ainda não havia sido rompido pela ponta vendedora. Então aqui no caso a gente já começou a dar um mini pullbackzinho. Quem está pensando aí que pode ser uma bandeira, se essa bandeira rompe para cima, ela já se descaracteriza. Então aqui, rompendo para cima a bandeira já não é mais uma bandeira. Então a gente já tem aqui o nosso fundo. Caso o preço volte lá em cima de novo naquela máxima do dia, naquela linha azul, a gente pode abrir uma operação de venda novamente, caso a ponta vendedora mostre força de queda, né? Eu não quero simplesmente vender lá aleatoriamente, simplesmente porque é um topo, né? Eu faço uma análise, eu vendo justamente porque eu vejo força da ponta vendedora, né? Essa galera que opera, que joga a ordem limite no suporte, na resistência, operar cegas, galera, é a coisa que trader profissional não faz. A gente opera com base em análise. Como é que você sabe que vai chegar naquela resistência e realmente vai servir como resistência antes de chegar? Como é que você coloca sua ordem limite lá em cima se o preço não chegou lá em cima ainda? Se chegar e rompe e você é estopado, e aí? Como é que fica? Por isso que existe análise técnica, por isso que existe você ter paciência e esperar o preço chegar lá em cima para realmente ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu não coloco minha ordem limite lá naquele topo. Eu chego lá, vejo como é que a leitura de candle vai indicar, e a partir daí eu entro com força a favor da movimentação, a favor do topo. No caso, o topo lá em cima, eu quero ver força da ponta vendedora. Chegamos lá agora. Vamos ver força. Eu estou preparando minha ordem de venda aqui em cima. Olha o cara que vendeu lá, deixar a ordem limite, já foi rompido ali a ordem dele, já está suando agora. A gente entra sempre após força, após sinal, após análise concreta, não no achismo. Aqui a gente não está no mercado para achar, para apostar. Eu aposto tanto que essa resistência vai segurar. Se você quer apostar, vai para Las Vegas, porque lá é o lugar onde tem cassino e você pode brincar com dinheiro. Aqui é um negócio sério, aqui é um business, a gente faz o que melhor traz resultados para nós. Então aqui a gente já começa a ver uma certa presença da ponta vendedora lá em cima, certo? Já temos um topo lá, foi rompido esse topo aqui, ó. Foi rompido, mas obviamente, como havia mencionado antes, rompimento, a maioria deles são falsos, e agora a gente já percebe que o preço está retornando novamente para baixo daquele rompimento lá. Olha lá, retornando. Agora tentando novamente, né, o pessoal que está tentando fazer isso aqui funcionar, tentando fazer o preço subir, mas como a maioria dos rompimentos falham, 75% deles falham. Então de 10 trades, cara, você vai errar 7 trades e meio se você for operar
rompimento. E para mim, ter uma margem de acerto de 25% eu acho péssimo. Não sei se você concorda, para mim é muito ruim. Então por isso que eu não opero rompimento, eu quero ter a maior chance, a maior probabilidade possível de acertar a minha operação. Então aqui a gente já está começando a ver força da ponta vendedora, um pouquinho abaixo do topo, mas cara, força, aqui eu tenho mais chance de acertar meu alvo do que se eu tivesse simplesmente largado uma ordem limite lá em cima. Então eu coloquei minha ordem de venda de 5 contratos aqui na Nasdaq um pouquinho abaixo daquele candle de força vermelho, mostrando que a ponta vendedora está entrando aqui em cima também junto comigo. Eu quero entrar junto com eles, eu quero entrar com mais pessoas do meu lado, né? Eu não quero ser o único cara, não quero ser o único soldado indo para a guerra, eu quero ir com o exército inteiro. Por isso que eu espero as pessoas que estão vendendo aqui, os outros traders, mostrarem que eles estão aqui dentro comigo na operação de venda, para aí sim eu abrir uma operação de venda com o objetivo lá embaixo. Então aqui não chegou a romper aquele candle de força, fizemos aqui então um fundo, vamos esperar um pouquinho aqui. O preço está oscilando um pouquinho, a gente também, se marcar toda aquela subida ali, desde de onde havia sido meu objetivo anterior, agora a gente está praticamente naquele 50% da Fibonacci daquela subida anterior ali. Então por isso eu vou aguardar um pouquinho mais aqui. Pode ser que eles voltem para um pullback para tentar novamente dar uma subida. E aí, se eles mostrarem força novamente para o lado vendedor, aí eu entro novamente. Então aqui vocês percebem, olha só, a força da ponta compradora exatamente naquele 50% de novo do Fibonacci, se a gente marcar aquela subida anterior ali, né? Então aqui pode estar surgindo novamente um topo mais baixo, já é mais um sinal para nós, para quem quer vender aqui em cima, porque eles não estão conseguindo subir até lá aquele topo anterior, colocando um topo mais baixo aqui, demonstrando fraqueza compradora. Olha a ponta vendedora agora entrando aqui. Vamos aguardar. Pode ser que forme uns 4 passos aqui ainda, com o topo mais baixo e o fundo sendo rompido no candle de força. Aguardando aqui. A gente sempre aguarda, galera. O mercado é uma... Ó, fechou, entrei, coloquei meu objetivo aqui embaixo, meu stop vai um pouquinho em cima, 4 passos aqui, hein? Meu objetivo então ali embaixo naquele fundo, porque aquele fundo é o fundo mais próximo da onde eu estou entrando. Meu stop vai lá em cima, 4 passos aqui, fundo mais baixo, topo mais baixo e o candle de força. Isso aqui para a galera que já conhece 4 passos. Qual que é o principal aqui então? Já vou deixar preparado aqui mais 5 contratos, caso a gente volte no pullback. Eu sempre gosto de adicionar mais 5, né? Quem já me conhece sabe que eu começo com 5, depois adiciono mais 5, fechando com 10. Então, qual que foi o objetivo? A gente identifica esse segundo item que eu estou mostrando hoje aqui para você no Porte TV. A gente identifica os topos, os fundos, porque a gente não quer entrar justamente... Ó, adicionei mais 5. Adicionei mais 5 contratos naquele pullback. A gente não quer entrar justamente no topo com compra. A gente não quer comprar o topo, porque o topo é o topo, né? É lá em cima, é o máximo do preço. A gente quer vender lá em cima e comprar lá embaixo. Então por isso que a gente marca o topo e o fundo, para entrar na operação mais favorável para nós. Então recapitulando, primeira coisa, identifica a tendência atual, usa o gráfico maior. A segunda coisa, identifica os topos e os fundos para fazer a operação que melhor se encaixa naquele momento do gráfico. Aqui a gente percebe que houve o rompimento com o fundo mais baixo, formando aqui os 4 passos. Já vendo aqui, voltaram novamente para aquele nível de rompimento, onde está aquela linha que eu estiquei agora. Então eu posso tranquilamente também baixar o meu stop ali e colocar abaixo desse candle gigantesco de força que teve agora para o lado vendedor. Eu já desci um pouquinho meu stop, né? Eu havia colocado acima daquele topo e coloquei um pouquinho abaixo do candle de força que rompeu o fundo. Eu coloquei agora acima daquele candle de força vermelho que teve ali, extremamente forte. Agora rompendo aqui as mínimas para atingir meu objetivo. Independente, isso que é o principal que eu mostrando para vocês também. E de repente o cara tá pensando, pô, mas não dava para ter entrado antes, né? Já havia descido um pouquinho daquele topo lá, não dava para ter entrado antes? Dava. Você quer correr mais risco? Beleza, se você quer correr mais risco, então entra antes. Mas você percebe que mesmo entrando depois, na confirmação de força, na confirmação de descida, a gente ainda pega o objetivo aqui com baita gain. Então olha só, recapitulando, fez agora aqui, voltou exatamente naquele nível que eu havia marcado antes, que era aquele 50% do Fibonacci, e que agora acabou formando um fundo e a gente chegou lá agora. Aqui a gente rompeu, como sempre, rompimento falso, rompeu a máxima do dia, retornou direto para aquele nível que era o fundo mais próximo.
no meio do caminho ali fazendo os 4 passos para ainda dar um gostinho melhor para essa vitória aqui no trade. Entrada após o rompimento do fundo com o candle de força, adicionei no pullback, eles tentaram novamente, a partir daí eu coloquei meu stop acima daquela tentativa mais aguda, mais forte deles, e a partir daí a tendência, qual que é o objetivo agora? O objetivo de quem vendeu lá em cima, quem ainda está com contratos abertos aqui na mesa, quem fechou uma parcial nesse primeiro fundo, é lá embaixo, naquela linha azul, que é a mínima do dia, onde havia corrido aquelas as 3 tentativas lá embaixo, 3 fundos, formando fundo triplo. É extremamente simples, galera. Primeira coisa, identifique a tendência. Segunda coisa, saiba aonde estão os fundos e os topos. Esses são os 2 itens essenciais que você precisa fazer antes de entrar na operação. Você percebe que eu só entrei na operação, eu só abri o trade depois que eu fiz isso, né? Eu não saí do nada achando, acho que vai subir aqui, eu tô vendo sinal de força. Não, eu não faço isso porque a gente precisa analisar e precisa ter certeza no nosso tipo de análise que a gente está seguindo no mercado. Então foi lá, tranquilo, agora chegando lá nas mínimas de novo daquele que a gente havia marcado antes, onde havia aquelas 3 setas, que era a mínima do dia, chegando lá agora rompendo, tranquilo, extremamente simples o que eu mostrei aqui e fácil de entender. Então, como você percebeu, apesar da tendência ser de queda, né, que a gente identificou a tendência atual como de queda por conta do gap também de queda, a minha primeira operação foi de compra. Aí você pensa, pô, uma operação contra a tendência, mas você percebe que por conta da identificação do topo sendo favorável à minha entrada, você pode fazer a entrada mesmo assim, mesmo sendo um scalp rápido em direção ao primeiro topo. Ainda mais que a minha entrada foi com base naquele fundo duplo, fundo triplo que apareceu, né? Então existe a regra, mas a regra também existe a possibilidade de você adicionar a sua análise e poder encontrar um trade que para alguns pode ser contra a regra, né? Apesar da tendência de ser de queda e eu ter comprado no primeiro trade, é ainda lucrativo porque a gente tem uma análise com base nisso e um plano de trade, que é o que eu vou falar agora no próximo item. Você percebe também que aquele primeiro trade atingindo o primeiro alvo na compra foi tranquilo, mas os outros trades com venda a favor da tendência de queda foram bem mais rápidos de serem atingidos e bem mais simples e o melhor, bem mais lucrativos, né? Você percebe lá o gain. Então eu queria reservar esse momento aqui para agradecer todas as pessoas que estão acompanhando agora todas as aulas do 10 vezes Gains. São milhares de pessoas que estão estudando nesse exato momento esse curso grátis. Essas 6 aulas do 10 vezes Gains estão ajudando realmente muitas pessoas e eu fico muito feliz que os resultados para elas e espero que para você também estejam aparecendo, que você tenha realmente agregado mais conhecimento para você e para o seu desempenho como trader. São diversas pessoas que estão fazendo agora nesse exato momento e o feedback das pessoas que acompanham os meus conteúdos e todo o material que eu disponibilizo é extremamente positivo. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês, né? O Lindon Van aqui no YouTube colocando: você é um mestre na arte dos traders. Parabéns, Portes, pela sua iniciativa de ajudar os iniciantes do mercado com seus vídeos. Suas explicações são muito boas. Fico só na expectativa de novos vídeos. Muito obrigado por todas as pessoas que estão deixando comentários positivos aqui nos materiais que eu venho disponibilizando para vocês. Aqui no Facebook, o Vitor, esse cara é top demais. O Alberto aqui, muito bom pela iniciativa. Valeu. Muitas pessoas entram em contato todos os dias comigo também pelo e-mail, por mensagem no Facebook, né? O grupo do Facebook também tem muito feedback, muitos comentários nas coisas que eu compartilho na página do Facebook também, no YouTube, no meu site. O Daniel aqui acha incrível as explicações, os ensinamentos, né? Fácil de se fazer, é incrível como eu ensino e parece que fica fácil de você aplicar também. Então, todos os materiais grátis que eu disponibilizo, o pessoal já ama, o pessoal já adora. Imagina quando você faz, por exemplo, o workshop para traders 2.0, que é onde eu vou em detalhes e em passo a passos ainda mais aprofundados para que você realmente possa ter resultados no mercado, né? Conseguir consistência de resultados, aqui o pessoal colocando, os seus vídeos são os melhores que eu já assisti no Brasil. Aqui o Davi também achei muito bala, estou gostando muito do grupo. O Edmoses aqui, os melhores vídeos, sem sombra de dúvidas, Portes, meus resultados passaram a melhorar. É com extrema satisfação que eu vejo esse tipo de feedback, porque esse realmente é o objetivo dos meus vídeos grátis, desse curso que você está fazendo agora, 10 vezes Gains. O objetivo é ajudar você a ter mais resultados, né? Os meus posts no meu site, o objetivo é ajudar você a ter mais resultados. E quando a galera realmente
começa a conquistar esse objetivo, eu vejo que o meu trabalho realmente está dando certo e cada vez mais me impulsiona a continuar cada vez mais. Então, se você quer ainda mais do que isso, quer aumentar realmente os seus resultados, o Workshop para Traders 2.0 está aí, está na promoção e vale muito a pena. Então, você vai ganhar consistência quando você começa a fazer um curso mais avançado como o Workshop, que vai levar você do início ao fim para saber operar operações de scalper de forma simples, fácil e lucrativa e que gera consistência. Então, estratégias para scalper, as mais lucrativas que existem, estão aqui dentro desse treinamento, desse curso que eu fiz, Workshop para Traders 2.0. E no módulo 1, por exemplo, você vai ver leitura de candle e sinais de entrada, que é extremamente eficiente, né? O sinal de entrada é o que realmente abala muitos traders, que eles não sabem aonde entrar, né? Isso é um grande problema quando você está no mercado, você vê aquele monte de informação e você não sabe exatamente aonde entrar, qual o momento certo de entrar naquele trade. Então aqui nesse primeiro módulo já é o inicial, a gente já abre, já ensinando, aprendendo leitura de candle e os sinais de entrada que vão dar para você o ponto de partida, o pontapé inicial para você abrir a sua operação com segurança e ter chances de acertar e aumentar o seu desempenho. No módulo 2 a gente vai ver estratégias para operações scalper, aqui um P no lugar do O, mas é isso aí, operações scalper, onde você vai ver em detalhes como operar scalper em seus mínimos conceitos e passos a passos, muito exemplo para você ver na prática como que isso daqui é feito, para que você possa aplicar também no mercado, no seu dia a dia. No módulo 3 a gente vai ver a identificação de entradas fáceis e lucrativas, porque, novamente, mencionando aqui o primeiro módulo, o terceiro módulo complementa ainda mais e mostra outras estratégias e técnicas para que você possa identificar o pontapé inicial, aquele momento que é agora que você tem que abrir o trade e que você acerta o seu ganho. E você sabe ajustar também o seu stop, o seu alvo, sempre maximizando as suas chances de acerto. Esse módulo aqui complementa e vai ainda mais a fundo no ponto de entrada, que isso é o essencial, né? Você saber onde entrar e saber onde sair. O módulo 4 vai mostrar para você gerenciamento de trade campeão, que é o que realmente diferencia um trader iniciante, um trader amador, de um trader profissional. O gerenciamento de trade ajuda você a minimizar o seu risco e maximizar o seu ganho. Esse é o objetivo do gerenciamento. E nesse módulo, o quarto módulo do Workshop 2.0, você vai ver os detalhes de como fazer isso. E o quinto módulo, você vai ver como identificar pullbacks e reversões de forma consistente e que realmente identifica da forma certa esses dois momentos do gráfico. O momento do pullback, que você não deve estar entrando contra a tendência, onde você espera a confirmação para ir junto com a tendência, e também o momento da reversão, para você pegar aquela continuidade maior do movimento. Então o foco do workshop é scalper e você vai saber tudo o que você precisa para ter um bom desempenho no mercado e ter segurança para operar também. São dezenas de exemplos que deixam fácil de aplicar no seu dia a dia. Você vai ver exatamente como fazer, né? Você também vai receber o e-book Pro Trader de bônus, que é um e-book de 200 páginas. Tem muita coisa aqui dentro que complementa o workshop e deixa mais fácil de você, às vezes, acessar tudo aquilo, né? O e-book vai estar sempre em mãos para que você possa, né, entrar e ver o que você precisa ver naquele momento, analisar, reler, ler de novo uma estratégia, uma técnica, para que você possa estar sempre com aquele ensinamento e aquelas estratégias fresquinhas na sua cabeça, para que realmente, quando chegar na hora de desempenhar e aplicar, você saiba fazer. Então, o bônus 2 é a plataforma de treinamento, onde você vai ter acesso a todo o curso, né, todos os módulos, você vai ter acesso à área de membros para você entrar, assistir, reassistir. O objetivo é fazer você realmente consolidar todo o conteúdo e as estratégias e técnicas em um ambiente que seja confortável. Esse é o objetivo da plataforma, deixar tudo em um ambiente que seja propício para o aumento da sua capacidade de assimilação das coisas que eu estou passando. Então, tudo isso daqui eu vou fazer para você por 647. Esse é um preço promocional. Tá? O valor do workshop é 997, mas por tempo limitado eu estou fazendo essa promoção de 647, que é mais um bônus, digamos assim. São R$350 de desconto e você pode adquirir o workshop 2.0 e receber os bônus. Você pode adquirir à vista ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 64,96, que se você dividir aí no mês dá praticamente R$2
15 centavos por dia, né, que é mais barato do que um pão de queijo na padaria. Então, extremamente lucrativo e altamente eficaz quando você aplica tudo isso que eu explico em detalhes no workshop para traders 2.0. Então, garanta sua vaga agora e comece já a aumentar os seus resultados como trader. Te vejo lá dentro da área de membros.